galera, beleza? Bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Dessa vez nós vamos fazer a nossa revisão para a segunda prova do primeiro bimestre. Nessa provinha nós vamos estar analisando aí movimento uniforme, tudo bem? O que vai ser cobrado basicamente? Dentro de movimento uniforme vou cobrar a função horária, cálculo de distância e também aquela análise de movimento de corpos extensos, certo? Travessia de pontes e túneis, né? Um trem vai passar por uma ponte, um caminhão vai atravessar um túnel e aí analisar direitinho essa travessia, certo? Comprimento do caminhão, comprimento do trem, tempo que demora para atravessar, essas coisas que nós já estamos trabalhando no livro e também agora está na nossa listinha obrigatória dessa semana. Tranquilão? Aqui eu fiz um resuminho sobre esse negócio de movimento de corpos extensos, que é só você lembrar o seguinte, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT, certo? No caso da travessia de pontes e túneis, é só você lembrar quem é o ΔS que o cara tem que percorrer para atravessar completamente um túnel. É só você lembrar, ó, é o comprimento, vamos pegar aqui exemplo, né, do trem, mais o comprimento da ponte. Eu coloquei aqui comprimento do móvel, né, porque pode ser um trem, pode ser um caminhão, enfim. Então aqui, ó, o comprimento do trem mais o comprimento da ponte dividido por ΔT. Quem que é esse ΔT? É o tempo de travessia. Então se o ΔS, se a distância que ele percorrer for a soma do comprimento do móvel mais o comprimento da ponte, esse cara atravessou por completo essa ponte, certo? Então esse intervalo de tempo que leva para atravessar, a gente chama de tempo de travessia. Fechou? Então o que o cara pode me cobrar? Ele pode me pedir o tempo, aí ele vai me dar todo o resto. Ele pode me pedir ele pode me pedir a velocidade, né? E aí ele vai me dar o comprimento do móvel, o comprimento da ponte e o tempo. O que você tem que focar, galera, é o seguinte, o modelo é sempre o mesmo. Nós vamos fazer uma questão aqui, você vai perceber que é idêntica à que nós já fizemos em sala. O modelo é sempre o mesmo, ele só muda a incógnita, né? Vai ter casos que ele vai me pedir a velocidade, vai me dar o resto. Vai ter casos que ele vai pedir o comprimento da ponte e vai me dar todo o resto. Então é só você prestar atenção que o modelo se repete. Fechou? Então faça a lista, repita aquelas questões que nós fizemos no livro, tá bom? Tem bastante questõezinhas aí, que aí não tem perigo de você errar uma dessa na prova. Certinho? Eu vou começar aqui, galera, fazendo essa questão 3 da nossa lista obrigatória, que fala sobre função horária, né? Todo o corpo em movimento uniforme, né? O que quer dizer o corpo está em movimento uniforme? Ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, a velocidade é constante, certo? E a função horária do movimento uniforme é essa daqui, ó, S igual a S0 mais VT. Para que essa função serve? Para me dar a posição do corpo em um determinado instante. Certo? Então todo o corpo em movimento uniforme vai obedecer essa funçãozinha aqui, ó. Tudo bem? E na questão 3, ele pega um corpo lá, certo? E já me dá a função horária do movimento desse corpo especificamente. Vamos ler a questão 3 aqui, para não perder mais tempo? Ó, questão 3 diz o seguinte. A equação horária S igual a 3 mais 4t, em unidades do sistema internacional, traduz em um dado referencial o movimento de uma partícula. No instante t igual a 3 segundos, qual a posição da partícula? Galera, uma coisa importante que ele fala assim, ó, em unidades do sistema internacional. Pessoal, o que isso quer dizer? Quando ele fala sistema internacional, ele está querendo dizer o quê? Que o espaço vai ser dado em quê? Em metros, o tempo vai ser dado em quê? Em segundos, e a nossa velocidade vai estar em qual unidade de medida? Em metros por segundo. Fechou? Só lembrando. Aí ele perguntou o seguinte, olha, quando t igual a 3 segundos, qual é a posição do corpo? Uai, o que eu vou fazer? Vou pegar essa função, vou substituir o t, vou colocar 3 segundos e vou achar a posição. Vamos fazer aqui, ó, vamos substituir esse trem? Deixa eu virar para cá, ó. Pega lá, S é igual a 3 mais 4 vezes t. Professor, quanto que vai valer meu t aqui? Meu t vai valer 3 segundos. Quanto vai dar esse troço aqui? Olha lá, ó, 3 mais 4 vezes 3. Primeira multiplicação, né, galerinha? Repete o 3. 4 vezes 3 dá 12. 3 mais 12 vai dar quanto? 3 mais 12 vai dar quanto, galera? Vai dar 15 metros. Tudo bem? Lembra? Unidades do sistema internacional. Então aqui é 15 metros. Fechou? O professor, ele poderia fazer diferente? Sim, ele poderia me dar a posição e pedir o
o instante que ele passa por aquela posição, né? Poderia fazer isso. Vamos fazer? Ele não pediu nessa 3 não, mas vamos acrescentar, vamos colocar aqui, ó, como extra, só para você praticar. E se ele me pedisse assim, ó? Se ele me pedisse assim, ó, tudo bem, quando é que esse cara vai passar pela posição? Quando é que esse cara vai passar pela posição de 124 metros? Tá aí. Ou seja, eu quero saber o instante em que ele passa pela posição de 124 metros. Vamos ver? Lembrando, isso daqui não faz parte dessa questão. Eu só estou pegando isso daqui para analisar um pouco além. O que eu teria que fazer? É a mesma função. S igual a 3 mais 4t. O que ele me deu aqui? Ele me deu o valor do S para eu achar um instante que ele passa por essa posição. Vamos achar? Qual é a posição? 124. É igual a 3 mais 4t. Esse cara aqui, ó, o 3 está positivo, vai passar para lá o quê? Negativo. A gente está querendo isolar o t, né? Então vai ficar assim, ó, mais 4 vezes... Opa! Passei para lá. Aí. Então peguei o t, o 3, estava positivo, foi para lá negativo, ficou menos 3. 124 menos 3 vai dar quanto? Ah, pessoal, vai ficar 121, é igual a 4 vezes t. Tudo bem? E agora, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar aqui, ó, 121 dividido por 4. Faz aí, velho, sem calculadora, faz esse troço aí. Deixa eu ver se você dá conta de fazer conta sem calculadora ainda. Quanto que vai dar esse trem? Ó, uma ideiazinha para você fazer aqui, ó. Ó como é que eu faço esse trem de cabeça. Eu penso assim, ó. Se fosse 120 dividido por 4, daria quanto? Pô, 120 por 4 dá 30. Beleza, mas é 121. E esse 1 dividido por 4 dá quanto? Dá 0,25. Então é 30,25 segundos. Ó que doido. Faz essa continha aí sem calculadora. Tudo bem? Bem, aqui eu já peguei um valor aqui, né? Só para exemplo mesmo, que a questão pediu foi só isso daqui. Mas eu só te mostrei que ele pode cobrar o contrário. Ele me dá o t para achar o s, ou ele pode me dar o s para achar quem? O t. Lembre-se também que ele pode te dar lá uma tabelinha e pedir para você escrever essa função, né? Escrever a função horária do móvel. Tá bom? Eu vou apagar aqui agora. Vamos para a segunda questão, que aí agora já vai ser sobre corpos extensos, tá bom? Vamos lá, vou colocar no quadro aqui e a gente já volta. Fala, galera. Então, chegamos aqui agora na questãozinha número 2. Eu acabei de ver que eu fiz uma meleca. Qual que foi a meleca que eu fiz aqui? Olha só o que a questão número 2 fala. Se liga. Um trem de 200 metros de comprimento viaja a 20 metros por segundo. Vamos anotar isso? Qual que é o comprimento do trem? A gente escreve aqui, né? L do trem. Quanto que vale? 200 metros de comprimento. Viaja a 20 metros por segundo. Qual que é a velocidade desse troço? 20 metros por segundo. Beleza. Qual o intervalo de tempo necessário para que este trem ultrapasse um túnel de 300 metros de comprimento? Ele quer saber quanto tempo, né, demora a travessia. Eu quero saber o tempo de travessia. Para que ele ultrapasse um túnel de quantos metros? Cadê? 300 metros, olha. O comprimento do túnel é de 300 metros. Qual foi a gafe que eu fiz aqui, velho? Qual foi a meleca que eu fiz? Olha só, eu desenhei uma ponte. Olha os probleminha que eu tive. Só pode. Qual que é a diferença entre eu calcular o tempo que ele demora para atravessar o túnel ou o tempo que o trem demora para atravessar a ponte? Tem alguma diferença? Nenhuma. Nenhuma. Pra gente aqui não tem. Talvez pro passageiro tenha. Pra nós não. Fechou? Então, como não tem diferença, eu vou fingir que é uma ponte? Não, vou colocar aqui, vou falar que é um túnel. Vou refazer aqui o esqueminha aqui, ó. Mas o que eu quero que você entenda é que pra gente não faz o quê? Diferença nenhuma. Tá bom? Não faz diferença nenhuma aqui pra gente, ó. Já vou alterar aqui, pode ficar tranquilo, tranquilo. Calma aí que eu vou apagar essa ponte aqui. Pronto, ó. Fechou. Virou um túnel. Pronto, tá aqui.
Hashtag túnel da hora. Ó. Fechou? Aí o que você tem que pensar? Quando é que começa a travessia desse túnel? Quando é que o trem começa a atravessar o túnel? Ó, quando a frente dele entra no túnel. Então aqui começou a travessia do túnel. E quando é que a travessia acaba? Eu falei isso pra vocês, velho. Ele falou assim, olha, o trem atravessou o túnel. O que isso quer dizer? Que o túnel pode cair, que o trem tá salvo. Então a travessia só acaba quando a traseira do trem sai aqui, ó. Tudo bem? A traseira do trem saiu? Saiu. Então acabou a travessia. Vamos lá. A frente do trem andou quanto, então? Ela teve que percorrer todo o túnel, mais o comprimento do próprio trem. Então, do início até o final da travessia, olha só que legal. Eu tive que percorrer todo o comprimento do túnel, ó, L do túnel, mais quem? O comprimento do próprio trem. Olha só, L do trem. Fechou? Meu lindo, basicamente isso. Basicamente isso. Professor, mas o que ele quer saber? Vamos lá. Ele me deu o comprimento do túnel? Deu 300 metros. Ele me deu o comprimento do trem? Deu 200 metros. Então, do início até o final da travessia, qual foi o ΔS que o trem percorreu? Fala pra mim. Ele percorreu o quê? 300 metros mais 200 metros. Isso aqui vai dar quanto? 500 metros. Beleza. Aqui, ó, o que eu coloquei aqui, ó, L do móvel mais o L da ponte. Nesse caso aqui, o túnel. Tudo bem? Então, do início até o final, qual foi o ΔS que ele percorreu? 500 metros. Beleza, com qual velocidade? Com 20 metros por segundo. Então, eu sei quanto tempo que demorou. Vamos calcular aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Deus me livre se você não lembrar dessa fórmula até hoje. Olha lá, ó. Como é que eu faço? Qual que é a velocidade? 20 metros por segundo. ΔS que ele vai ter que percorrer para atravessar completamente o túnel, 500 metros. Aí eu quero saber quem? O ΔT. Quanto tempo que isso demora? Vou pegar esse ΔT, vou passar multiplicando e esse 20 vai passar o quê? Dividindo. Nossa, teacher, é só isso? Só isso, ó. Pega aqui, ó. ΔT é igual 500 dividido por quanto? Por 20. A pessoa tem que saber fazer conta, é importante, viu? Para sair do ensino médio é algo importante. Olha lá, ó. 50 dividido por 2 vai dar quanto? 25 segundos. Esse 5 meu ficou horrível. Não faça assim. Ó, aí, agora melhorou. 25 segundos. Tá aqui, ó, o tempo de travessia. 25 segundos. Mas presta atenção aqui um pouquinho. Se liga, presta atenção. Presta atenção. Cara, 25 segundos. O que o exercício podia fazer aqui para dar uma complicada? Hoje, no dia que eu tô gravando essa aula, nós fizemos em sala uma questão que ele me deu a velocidade não em metros por segundo, me deu em quilômetro por hora. Ele poderia ter feito isso nessa questão? Poderia. Ele poderia, em vez de falar de 20 metros por segundo, ter feito assim, ó, a velocidade é 72 km por hora. Se ele me desse a velocidade em quilômetros por hora, eu ia ter que passar para metros por segundo. Eu ia ter que dividir por 3,6 e encontrar o 20 metros por segundo. Como é que eu ia saber que eu ia fazer um trem desse? Galera, as distâncias estão em metros. Ele pede o tempo em segundos. Tudo bem? Então, se o trem está em metro e o tempo está em segundos, a velocidade tem que estar em metro por segundo. Se ele colocou em quilômetro por hora, você vai ter que passar para metro por segundo. Tudo bem? Professor, mas como é que faz? Vamos lembrar? É só dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, você vai achar os 20. Só estou te dando uma dica de como é que ele poderia mexer um pouquinho nessa questão. Fechou? Galerinha, basicamente é isso. Você tem aí outras questões bem mais complicadas na lista, mas ao longo da semana também nós vamos resolvendo. Eu quis pegar essas duas aqui, porque essas duas dão base para você fazer tanto as questões de movimento uniforme, né, só substituindo a função, como também questões onde você tem que pegar essa travessia de pontes e túneis. Fechou? Dá uma olhadinha nisso aqui, faça a lista, esteja com ela pronta até o dia do plantão, até o dia das nossas aulas, que a gente termina de sanar todas as dúvidas em sala. Certinho? Abração para vocês, tchau, tchau, espero ter ajudado.